Oi gente, bem-vindos a mais uma receitinha aqui no Receitas da Japa. E hoje nós vamos fazer uma receita que toda criança adora, cookies. Mas se liga que tem várias dicas para você fazer um cookie perfeito, aquele cookie com uma casquinha crocante e suculento por dentro. E agora, bora botar a mão na massa? E para fazer essa nossa receita, eu vou estrear aqui no canal a minha batedeira queridinha, que vocês sempre veem ela aqui no fundinho. Hoje nós vamos estrear aqui no canal. Então aqui na batedeira eu acrescento a manteiga, açúcar refinado, o açúcar mascavo e uma colher de chá de essência de baunilha. Agora bata esses ingredientes por mais ou menos 4 minutinhos em velocidade média para misturar bem esses ingredientes. Depois de 4 minutos vai ficar nessa textura aqui, ó. Ele vai ficar bem macio. Agora adicione os 2 ovos, um de cada vez, porque desse jeito a massa vai ficar mais aerada e vai criar uma ligação entre manteiga e açúcar bem forte. Ó, aqui o primeiro ovo ele já uniu bem na massa. Acrescento o segundo ovo e continue misturando. Todo esse processo até a adição do último ovo dura em torno de mais ou menos 10 minutinhos. Bom, e nós precisamos que essa ligação entre manteiga e açúcar seja forte, porque se essa etapa não for respeitada, quando você assar o cookie, ele vai virar um bolachão crocante e uma manteiga transbordando por cima. E isso não vai ficar legal. Ó, e nessa primeira etapa ela fica assim, bem fofinha e aerada. Agora vamos acrescentar uma pitada de sal, 340 gramas de farinha de trigo, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de fermento químico. E agora, diferente da etapa anterior, bata os ingredientes na velocidade mínima só até eles se misturarem. Aqui a gente não quer que a farinha desenvolva o glúten. E por fim, coloque o chocolate em gotas e apenas pulse novamente a batedeira até que misture tudo. E olha como ficou o resultado da nossa massa. Ó, os ingredientes estão bem misturados, a massa está bem lisinha. Agora coloque a massa dentro de um saco plástico. Se preferir, pode colocar num pote com tampa. E leve essa massa para descansar por no mínimo 2 horas na geladeira. E esse tempo é necessário, porque como essa massa vai muita manteiga, se colocar para assar agora, essa manteiga vai virar uma bolacha. Então ela precisa descansar e endurecer um pouquinho na geladeira para aí a gente assar no forno. Enquanto a nossa massa está descansando, aproveite esse tempo e se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque toda semana tem novidade e muita coisa boa por aqui. Com a massa firme, é só modelar do tamanho que quiser. Eu vou fazer alguns recheados para vocês verem como fica e outros eu vou deixar sem recheio. Então para isso, antes de começar a receita, eu já porcionei a Nutella e coloquei numa forma antiaderente. Se não tiver, pode usar um prato com popé manteiga. E deixei no freezer por 2 horinhas até que ele fique bem firme. Os cookies sem recheio é só fazer uma bolinha e colocar na assadeira. Deixe uma distância de mais ou menos 3 dedos entre eles. Os com recheio eu vou fazer um disquinho, abrir a massa e colocar o nosso recheio de Nutella. Aí é só fechar. Fecha bem e faz uma bolinha. Vou fazer um outro aqui para vocês verem. Faz um disquinho, abre a massa, coloca o recheio, fecha bem, enrola. Não demore muito para mexer com a massa, porque senão ela começa a amolecer e grudar na mão. Mas se isso acontecer, é só voltar mais um pouco na geladeira e depois continuar trabalhando.
E para que fiquem esteticamente bonitos depois de assados, eu vou colocar algumas gotinhas de chocolate aqui por cima. Deixe uma distância de mais ou menos 3 dedos em cada bolinha, porque depois na hora de assar eles vão achatar e ficar no formato tradicional de cookies. Eu sei que é tentador já levar para assar os cookies no formato achatado, mas confie em mim, se você fizer isso, ele vai ficar uma bolacha crocante. E o que a gente quer aqui é um cookie com uma camada bem crocante e por dentro ainda macio. Bom, agora como mexemos com essa massa e ele deu uma esquentada, vamos levar para a geladeira por 30 minutinhos para essa massa firmar antes de assar. Depois desse tempo, leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 minutos. O ponto ideal de retirar os cookies do forno é quando eles achatarem e as bordas ficarem levemente douradas. Assim que sair do forno, o centro do cookie pode estar meio mole, mas à medida que ele for esfriando, vai formar uma casquinha crocante e o miolo bem macio. Viram que depois que ele derrete a manteiga, ele fica achatadinho no formato de cookies, certinho, bem redondinho. Então segue todas as dicas que você não vai errar. E olha o resultado do nosso cookie, que coisa mais linda. Vou abrir para vocês verem. Com recheio, macio por dentro e crocante por fora. E agora vai uma dica. Depois de assado, se você quiser comer ele mais gostoso, coloca 10 segundinhos no micro-ondas que ele vai ficar bem quentinho. Essa é uma receita top para você presentear alguém ou então fazer para a criançada que eles adoram. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fico por aqui, espero sua companhia na semana que vem. Tchau!